Mary Austin, a mulher que foi o grande amor de Freddie Mercury, acaba de quebrar um silêncio que durou mais de 3 décadas, deixando o mundo completamente chocado com suas declarações. Pela primeira vez, Mary abre o coração sobre segredos guardados a 7 chaves, revelando dores, arrependimentos e até segredos ocultos por trás da vida do vocalista do Queen. Estamos falando da mulher que herdou metade da fortuna de Freddie, incluindo a mansão Garden Lodge em Londres, decisão que gerou uma guerra silenciosa com familiares, disputas na justiça e uma enxurrada de críticas da imprensa. Mary também revelou em entrevistas raras que se sentiu culpada, sobrecarregada e até incapaz de viver plenamente depois da morte do cantor, afirmando que sua vida ficou congelada no tempo, como se ela tivesse sido condenada a carregar para sempre um peso invisível. Pouca gente sabe, mas seus relacionamentos posteriores fracassaram justamente porque nenhum homem conseguiu substituir o lugar de Freddie em seu coração, e até seus casamentos e filhos foram vividos sob a sombra desse passado. Além disso, polêmicas com Jim Hutton, último companheiro de Freddie, e com alguns familiares do astro, trouxeram ainda mais tensão e isolamento para Mary, que preferiu viver reclusa e longe dos holofotes, alimentando um mistério que só agora começa a ser desvendado. E é por isso que eu te peço, antes de seguirmos com essa história eletrizante, que você se inscreva no canal e ative o sininho. A sua inscrição é fundamental para o YouTube entender que este conteúdo tem relevância e precisa chegar a mais pessoas. E quando você deixa o seu gostei, o algoritmo entende que este vídeo é valioso, ajudando o canal a crescer cada vez mais. Se você quiser apoiar ainda mais o canal e garantir que possamos continuar trazendo vídeos exclusivos como este, pode utilizar o recurso Super Thanks. E se não puder, não tem problema. Basta comentar aqui embaixo qual das revelações mais te surpreendeu, porque sua interação também é essencial. Mas não saia daí. Assista até o final, porque a última revelação sobre Mary Austin vai te deixar completamente impactado e vai mudar a forma como você enxerga essa história para sempre. Mary Austin nasceu em 1951, em Londres, em um período em que a cidade ainda respirava as marcas da guerra, com ruas marcadas pela reconstrução e famílias que lutavam diariamente para manter a dignidade em meio às dificuldades. Sua infância foi marcada pela simplicidade de uma casa modesta, onde o conforto material era limitado, mas onde valores sólidos eram cultivados com rigor. Seu pai trabalhava em ofícios simples e sua mãe era a grande força da família. Uma mulher determinada que, mesmo diante das adversidades, jamais deixou que a filha se sentisse desamparada. Mary cresceu aprendendo que a vida era feita de esforço, que nada seria entregue de bandeja e que era preciso valorizar as pequenas conquistas, fossem elas um prato de comida posto na mesa ou a chance de vestir uma roupa nova em ocasiões especiais. Desde muito cedo, Mary revelou um olhar sensível para o mundo. Enquanto outras crianças se contentavam com brincadeiras despreocupadas, ela parecia observar cada detalhe ao redor, refletindo sobre a maneira como as pessoas se comportavam, sobre os gestos de bondade e, também, sobre as durezas da vida. Essa introspecção a tornava diferente, quase misteriosa, mas também profundamente empática. Não era raro que, ainda criança, fosse chamada de velha sábia pela própria mãe, que via na filha uma maturidade precoce, como se Mary carregasse em si um mundo de sentimentos que não cabiam na pouca idade que tinha. Ao mesmo tempo, essa sensibilidade a tornava tímida, insegura em muitos momentos, como se tivesse medo de não ser aceita pelo mundo. A música entrou cedo em sua vida, não como algo aprendido de forma técnica, mas como um refúgio emocional. Mary passava horas ouvindo rádios locais, encantada com as vozes que pareciam transportar seus pensamentos para além das paredes estreitas de sua casa. As canções dos anos 50 e início dos 60 eram para ela como janelas abertas para mundos de cores e possibilidades, despertando sonhos que contrastavam com a dureza do cotidiano. Ela não sabia ainda, mas aquela relação íntima com a música seria uma das chaves para o destino surpreendente que a aguardava. Outro campo em que Mary encontrou conforto foi na moda.
ainda adolescente, começou a desenvolver um gosto particular por roupas que refletiam sua personalidade discreta, mas elegante. Mesmo sem muitos recursos, tinha a habilidade em combinar peças simples de forma harmônica, o que a fazia se destacar silenciosamente. Enquanto outras meninas buscavam chamar a atenção com roupas extravagantes, Mary transmitia sofisticação em sua simplicidade, chamando a atenção justamente por parecer sempre correta, sempre alinhada, como se sua imagem fosse uma extensão de sua alma reservada. Foi também na adolescência que Mary começou a trabalhar, algo comum para jovens de sua classe social. Conseguiu emprego em pequenas lojas de roupas e acessórios em Kensington, bairro onde a moda ganhava força e atraía olhares de artistas, aspirantes a celebridades e jovens criativos que buscavam um espaço para mostrar ao mundo seu estilo e sua identidade. Para Mary, trabalhar ali não era apenas uma forma de ajudar nas despesas de casa, mas também uma oportunidade de aprender sobre o mundo, observar pessoas diferentes e se conectar com um universo que lhe parecia fascinante. Cada cliente que entrava na loja trazia consigo uma história, um jeito de se portar, e Mary absorvia tudo como se fosse uma esponja, guardando gestos, frases e detalhes que moldavam sua visão da vida. Esse contato diário com pessoas de estilos variados foi aguçando sua capacidade de compreender a diversidade humana e fortalecendo sua própria identidade. Apesar da timidez, Mary desenvolveu uma postura de escuta atenta e cuidadosa, que conquistava a confiança de clientes e colegas de trabalho. Aquela jovem simples, de origem modesta, começava a se tornar uma mulher admirada por sua elegância natural e por um charme silencioso que não precisava de alardes. Ao mesmo tempo, no íntimo, Mary ainda se sentia uma sonhadora. Muitas noites, deitada em sua pequena cama, imaginava uma vida além das fronteiras que conhecia. Não era um sonho de riqueza ou fama, mas sim de pertencimento, de viver algo que desse sentido à sua sensibilidade tão intensa. Essas reflexões se misturavam a momentos de insegurança, pois ela também carregava dúvidas profundas sobre si mesma e sobre seu lugar no mundo. Crescer em um ambiente onde as oportunidades eram escassas exigia coragem, e Mary ainda buscava encontrar essa força em si. Mas mesmo em meio às incertezas, algo nela parecia já estar preparado para os encontros decisivos que viriam em sua vida. A vida de Mary Austin tomou um rumo completamente inesperado no final dos anos 60, quando seu destino se cruzou com o de um jovem ainda desconhecido do grande público, mas que carregava uma energia tão intensa que parecia impossível ignorá-lo. Mary trabalhava em uma boutique de moda em Kensington, um bairro londrino que pulsava criatividade, cultura e juventude naquele período marcado por transformações sociais. Era comum que músicos, artistas e aspirantes a ícones passassem por ali em busca de roupas que traduzissem sua identidade, e foi nesse ambiente que Mary conheceu Farrokh Bulsara, que mais tarde o mundo inteiro passaria a conhecer como Freddie Mercury. Ele ainda não era a estrela consagrada, tampouco havia se consolidado como líder de uma das maiores bandas de rock da história. Freddie era, naqueles dias, um jovem inseguro quanto ao futuro, mas com um magnetismo pessoal inegável. Quando foi apresentado a Mary, houve algo quase instantâneo, uma conexão silenciosa que ia além da aparência ou das circunstâncias. Ele se encantou com a maneira discreta, elegante e introspectiva dela, enquanto Mary se viu atraída pela ousadia e pelo brilho nos olhos daquele rapaz que parecia sonhar alto demais para a realidade em que viviam. O início do relacionamento dos dois foi marcado por simplicidade, encontros casuais, longas conversas e um respeito mútuo que se transformava em algo mais profundo a cada dia. Mary não encontrou apenas um namorado, mas um verdadeiro confidente, alguém que escutava seus pensamentos mais íntimos sem julgamentos e que, ao mesmo tempo, compartilhava com ela sonhos grandiosos. Fred falava sobre música com uma paixão arrebatadora, descrevia as melodias que ainda estavam em sua mente e confessava o desejo de conquistar o mundo com sua arte. Mary, por sua vez, oferecia o apoio silencioso e constante que ele tanto precisava, sendo o alicerce em meio às incertezas da juventude. Eles passaram a viver juntos em pouco tempo, dividindo não apenas o espaço físico, mas também as angústias, alegrias e esperanças.
A casa que compartilharam se tornou testemunha de noites insones em que Fred compunha e Mary o observava com carinho, de manhãs em que sonhavam acordados sobre o futuro e de momentos de fragilidade em que a insegurança do músico parecia ameaçar seus projetos. Mary, sempre presente, oferecia um equilíbrio raro, sendo a calmaria que contrabalançava a tempestade criativa que Fred carregava dentro de si. Mesmo quando o Queen começou a dar os primeiros passos em direção ao sucesso, a relação entre eles manteve-se sólida, construída em confiança e cumplicidade. Fred nunca escondeu que via em Mary algo que não encontrava em mais ninguém, uma combinação de ternura, compreensão e lealdade. Ele dizia que ela era sua maior inspiração, sua âncora e sua verdadeira família, já que muitas vezes se sentia deslocado até mesmo em seu próprio lar. Em entrevistas posteriores, Fred seria categórico ao afirmar que Mary era o amor de sua vida, uma declaração que carregava em si não apenas o peso da paixão, mas também a profundidade de um vínculo espiritual que ultrapassava os limites do romance tradicional. As músicas que ele escreveu em sua homenagem são prova disso, verdadeiros registros emocionais de uma ligação que se manteve inabalável ao longo dos anos. Entre elas, a mais icônica é Love of My Life, uma canção que se tornou um hino e que carrega consigo a devoção de Fred a Mary. Cada verso é um testemunho do lugar especial que ela ocupava em seu coração, uma mensagem que ecoou não apenas entre os fãs, mas que se eternizou como um dos maiores símbolos de amor da música contemporânea. O relacionamento romântico dos dois durou alguns anos, tempo suficiente para construir uma base sólida de confiança e amizade que resistiria às mudanças mais dolorosas que estavam por vir. Quando, mais tarde, a natureza da relação precisou ser redefinida, o elo que haviam criado provou-se inquebrável. Mary permaneceu ao lado de Fred, mesmo quando os caminhos sentimentais seguiram direções diferentes, mostrando que aquilo que os unia não era apenas desejo ou conveniência, mas uma sintonia rara entre duas almas que se reconheciam mutuamente. O relacionamento romântico entre Mary Austin e Freddie Mercury, que havia começado com tanta intensidade e ternura no final dos anos 60, começou a atravessar um período de transformações profundas no início da década de 70. Eles já viviam juntos havia alguns anos, compartilhando sonhos, dificuldades e conquistas. E Mary tinha sido a grande confidente de Fred em seus primeiros passos rumo ao estrelato. Entretanto, havia algo dentro dele que se tornava cada vez mais impossível de ignorar. Freddie, que sempre carregou uma personalidade vibrante e uma inquietude emocional, começou a se deparar com sentimentos que iam além da relação tradicional que mantinha com Mary. Aos poucos, seus olhares, suas experiências e até suas letras de música deixavam escapar um desejo por outros caminhos, e esse processo o consumia em silêncio, até que finalmente teve coragem de se abrir com ela sobre sua sexualidade. Para Mary, esse momento foi devastador e ao mesmo tempo esclarecedor. Ela sempre percebera uma intensidade diferente em Fred, mas não sabia exatamente de onde vinha. Havia sinais que, embora sutis, apontavam para essa verdade escondida. A forma como ele olhava para certos homens, as conversas enviesadas, a energia que parecia pulsar de maneira especial quando estava em ambientes onde havia maior liberdade sexual. Mesmo assim, ouvir dele, de forma clara e direta, que sentia atração por homens, foi como um choque que atravessou seu coração. Ela própria confessaria anos mais tarde, em entrevistas, que se sentiu traída em um primeiro momento, não no sentido de infidelidade física, mas por ter perdido a posição central de única companheira romântica na vida daquele que ela considerava seu grande amor. Freddie, por sua vez, viveu esse instante como uma libertação, mas também com grande medo. Ele tinha consciência do impacto que aquela revelação teria em Mary e não queria magoá-la. Sua fala foi marcada por culpa e também por um pedido silencioso de compreensão. E Mary, apesar da dor, respondeu com algo que poucos seriam capazes: acolhimento. Em vez de se afastar ou reagir com ressentimento, ela escolheu permanecer ao lado dele, reinventando o vínculo que tinham. Foi um processo difícil, repleto de noites de choro silencioso, dúvidas sobre seu valor como mulher e inseguranças sobre o futuro. Em seus relatos posteriores,
Mary revelou que se sentiu deslocada e perdida. Como se tivesse perdido sua identidade dentro da relação, pois já não sabia qual era seu papel ao lado de Fred. Se não era mais sua parceira romântica, então o que seria? Uma amiga? Uma irmã? Ou uma sombra? Esse questionamento a acompanhou durante muito tempo, até que ela encontrou força ao compreender que o que os unia era muito mais profundo do que a paixão física. Freddie, em retribuição, jamais deixou que Mary se sentisse esquecida ou descartada. Ao contrário, fazia questão de dizer publicamente e também em círculos íntimos que ela era insubstituível. Referia-se a ela como sua esposa, ainda que nunca tenham se casado oficialmente, e muitas vezes afirmava que todos os seus relacionamentos posteriores, por mais intensos que fossem, jamais alcançariam a lealdade e a confiança que tinha com Mary. Essa afirmação, que poderia soar exagerada para alguns, revelava, na verdade, a dimensão espiritual e emocional do vínculo que os dois construíram. Para Freddie, Mary representava estabilidade em meio ao caos, compreensão diante das suas incertezas e um amor puro, não condicionado por convenções. No entanto, o rompimento romântico não aconteceu sem dor. Mary precisou se reconstruir internamente, aceitar que sua vida seguiria em outra direção e que sua função ao lado dele mudaria radicalmente. Durante esse processo, surgiram segredos e revelações inesperadas. Freddie, que começava a se sentir mais livre para explorar sua sexualidade, passou a viver experiências que antes reprimia, mergulhando em um universo de festas, descobertas e excessos. Mary acompanhava tudo de perto, e mesmo quando não participava, sabia de cada detalhe. Era a ela que Fred recorria para confessar seus medos, suas conquistas e até suas culpas. Essa posição de confidente a colocava em uma situação paradoxal. Ao mesmo tempo em que já não era sua parceira de cama, continuava sendo a guardiã de sua alma. O mundo ao redor, entretanto, não compreendia bem essa relação. Amigos, familiares e até integrantes do círculo mais próximo do Queen muitas vezes estranhavam a presença constante de Mary, mesmo após o fim do romance. Muitos questionavam por que ela ainda estava tão ligada a ele, por que continuava morando próxima, por que fazia parte de decisões pessoais e até profissionais de Fred. Havia quem achasse que ela se agarrava a ele por interesse, enquanto outros acreditavam que Fred a mantinha por não conseguir deixá-la ir. Mas a verdade, como revelariam os próprios anos, era muito mais complexa. Eles haviam construído um laço que transcendia qualquer definição comum de relacionamento, e ninguém de fora seria capaz de compreender totalmente a dimensão desse elo. Mary chegou a se envolver com outros homens após o rompimento, mas sempre deixava claro que nenhum deles ocupava o lugar de Fred em sua vida. Era como se sua bússola emocional continuasse apontando para ele. Não importava o rumo que tentasse seguir. Isso se refletia também nas entrevistas em que, mesmo décadas depois, ainda falava dele com reverência, descrevendo-o como uma figura genial, mas também profundamente vulnerável. Por sua vez, Fred nunca deixou de retribuir essa devoção. Ele a incluiu em momentos cruciais de sua vida, desde decisões financeiras até assuntos íntimos, e sempre fez questão de assegurar que Mary estivesse protegida e valorizada. Esse período de rompimento e redefinição do relacionamento marcou para sempre a vida de Mary Austin. Ela aprendeu a viver na sombra de um amor que não poderia ser expresso da forma tradicional, mas que, paradoxalmente, era mais intenso e duradouro do que muitos casamentos convencionais. O fato de Fred chamá-la de sua esposa não era apenas uma metáfora, mas uma forma de legitimar diante do mundo o lugar especial que Mary ocupava em sua existência. Esse título, carregado de afeto e de simbolismo, foi talvez o maior presente que ele poderia lhe dar, pois lhe oferecia a certeza de que, independentemente dos caminhos que a vida seguisse, ela sempre seria parte de sua história. Quando Freddie Mercury faleceu em novembro de 1991, vítima de complicações da AIDS, o mundo inteiro mergulhou em um luto coletivo, comovido pela perda de uma das vozes mais poderosas e cativantes da história da música. Mas, por trás das multidões que choravam a ausência do ídolo, havia uma mulher que enfrentava uma realidade ainda mais dura e solitária, Mary Austin. Enquanto os fãs enchiam ruas com flores, velas e mensagens de despedida, Mary precisou lidar com a dor íntima da perda daquele que,
Embora não fosse mais seu companheiro romântico, sempre fora o grande amor de sua vida. Seu confidente, sua âncora emocional e espiritual. Porém, a dor da ausência rapidamente se misturou a um fardo inesperado, pois o testamento de Freddie Mercury a colocava no centro de uma polêmica que marcaria os anos seguintes de sua vida. No documento cuidadosamente preparado por Freddie, Mary foi nomeada a herdeira de metade de sua fortuna, incluindo a mansão Garden Lodge, em Kensington, Londres, além dos bens mais preciosos, entre eles obras de arte, joias e objetos de valor sentimental incalculável. Os outros 50% foram divididos entre seus pais e sua irmã, além de legados financeiros destinados a amigos próximos e aos membros de sua equipe. Para Freddie, não havia dúvida de que Mary era a pessoa que merecia cuidar de sua memória, de seu espaço e de seus bens mais íntimos. Em vida, ele havia dito inúmeras vezes que confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa, chamando-a de sua esposa no sentido mais profundo do termo. Essa decisão, no entanto, gerou uma onda de críticas e ressentimentos, tanto entre familiares quanto entre pessoas próximas à banda, que esperavam ter recebido mais do espólio deixado pelo cantor. Mary se viu, de um dia para o outro, no centro de uma tempestade emocional e midiática. Para muitos, ela não passava de uma ex-namorada que se beneficiava de uma relação antiga. Para outros, era a guardiã legítima da herança de Freddie. A verdade, no entanto, era muito mais complexa. Mary jamais pediu ou sequer imaginou receber tamanha responsabilidade. Em entrevistas posteriores, ela confessaria que, no início, sentiu-se sobrecarregada, como se tivesse recebido não apenas bens materiais, mas um legado pesado demais para carregar sozinha. Garden Lodge, por exemplo, que era o refúgio de Freddie e o palco de tantas memórias, tornou-se quase uma prisão emocional. Ela contou que, nos primeiros anos, tinha a sensação de que cada canto da casa respirava a presença dele, como se Freddie ainda estivesse ali, observando-a, e isso a enchia de saudade, mas também de culpa. As críticas públicas não foram fáceis de suportar. Muitos tabloides britânicos a retrataram como uma mulher fria, calculista, que teria tirado proveito da devoção de Freddie. Alguns familiares do cantor, ainda que beneficiados pelo testamento, sentiram-se preteridos diante da decisão de deixar para Mary não apenas dinheiro, mas também a mansão e os objetos mais pessoais. A relação de Mary com Jim Hutton, companheiro de Freddie nos últimos anos de vida, também se tornou motivo de especulação. Hutton chegou a dar declarações sugerindo que Mary havia sido privilegiada de maneira injusta, embora o próprio Freddie tivesse deixado para ele um legado financeiro específico. Essas tensões alimentaram ainda mais a curiosidade da imprensa e a hostilidade de alguns círculos. Mary, no entanto, se manteve firme em sua posição. Tudo o que recebeu foi fruto da confiança absoluta de Freddie. Ela se via como guardiã e não como dona, uma responsabilidade que carregava mais peso emocional do que vantagens materiais. Ao longo dos anos, ela revelou sentir profunda solidão e até mesmo culpa, como se não merecesse tanto. Disse que muitas vezes se questionava sobre o motivo de Freddie não ter dividido Garden Lodge com sua família ou com seus companheiros de vida. Essa culpa a corroía em silêncio. Mas, mesmo assim, ela se manteve fiel à missão que ele lhe confiou: proteger sua memória. E foi exatamente isso que fez. Mary transformou Garden Lodge em um verdadeiro santuário. O portão da mansão se tornou um ponto de peregrinação para fãs do mundo inteiro, que deixavam flores, cartas e mensagens de amor. Por décadas, ela preservou cada detalhe da casa, mantendo os objetos de Freddie intactos, como se ele pudesse voltar a qualquer momento. Essa dedicação, porém, teve um custo alto. Mary praticamente se retirou da vida pública, evitando aparições e entrevistas, e vivendo de forma reclusa, protegida por muros altos e uma discrição quase absoluta. Sua vida tornou-se, em muitos aspectos, uma extensão da vida de Freddie, pois cada decisão era tomada sob a sombra da memória dele. A polêmica sobre a herança, no entanto, nunca desapareceu por completo. Sempre que o nome de Mary Austin surgia na imprensa, voltava a ser associado ao testamento de Freddie. Alguns a admiravam pela lealdade, outros a criticavam por supostamente viver às custas de uma fortuna que não construiu.
O fato é que Mary jamais buscou luxos extravagantes ou se projetou a partir do nome dele. Pelo contrário, sua escolha foi a reclusão, algo que só reforçava o caráter íntimo de sua relação com Fred. Ela parecia viver em função de preservar, e não de exibir, a herança que recebera. Com o passar dos anos, Mary decidiu compartilhar Garden Lodge com pouquíssimos amigos de confiança, mas manteve as portas fechadas para curiosos e jornalistas. Em alguns momentos, confidenciou que viver naquela casa era como carregar um fantasma, um conforto e uma prisão ao mesmo tempo. O conforto vinha da sensação de proximidade com Fred, como se ainda pudesse sentir sua presença. A prisão vinha da impossibilidade de seguir adiante, de construir uma vida completamente nova, já que tudo a lembrava do passado. Em meio a tudo isso, Mary criou seus filhos em um ambiente protegido, tentando oferecer a eles uma vida normal, ainda que marcada pela sombra do legado de Fred. Ela raramente falava do assunto publicamente, mas quando o fazia, deixava transparecer uma mistura de orgulho e dor. Orgulho por ter sido a escolhida, a pessoa de confiança máxima de um homem tão extraordinário, dor por sentir que essa escolha a condenou a uma vida de solidão e incompreensão. Anos depois, ao conceder raras entrevistas, Mary admitiu que Garden Lodge havia se tornado uma tumba gloriosa, um lugar onde o tempo parecia não passar. Ela reconheceu que, muitas vezes, teve vontade de deixar tudo para trás, mas não conseguiu, por sentir que estaria traindo a confiança de Fred. Essa luta interna entre o desejo de seguir em frente e a responsabilidade de honrar a memória dele marcou toda a sua trajetória após 1991. Apesar de herdar uma fortuna imensa, uma mansão icônica e de carregar consigo para sempre a lembrança de um dos maiores artistas da história, Mary Austin nunca buscou os holofotes. Tampouco se deixou seduzir pela vida pública que poderia ter assumido depois da morte de Freddie Mercury. Diferente de tantos outros nomes ligados a celebridades, que encontraram nos escândalos e nas aparições midiáticas uma forma de prolongar a própria relevância, Mary escolheu o silêncio e a discrição como companheiros inseparáveis de sua jornada. Seu desejo não era ser protagonista de manchetes ou capas de revistas, mas sim manter-se fiel à essência de quem sempre foi. Uma mulher reservada, de hábitos simples, que valorizava o anonimato mesmo tendo o mundo inteiro interessado em cada passo de sua vida. Essa escolha, contudo, trouxe consigo dores profundas, que se manifestaram em episódios de isolamento, crises emocionais e uma sensação constante de estar vivendo sob a sombra de algo que jamais poderia ser repetido. Após a morte de Fred, Mary tentou reconstruir sua vida afetiva. Casou-se 2 vezes, buscou em outros homens a possibilidade de viver um amor pleno, teve filhos, que se tornaram sua maior fonte de alegria. Mas, em nenhum desses relacionamentos, conseguiu repetir a intensidade e a conexão que experimentou ao lado de Fred. Não se tratava apenas de romantismo, mas de um elo espiritual que ia além da paixão carnal, algo tão marcante que se transformou em parâmetro quase impossível de igualar. Muitos homens que se aproximaram dela acabaram se sentindo em segundo plano, como se competissem com uma memória invencível. E isso, inevitavelmente, gerava distâncias e separações. Ela própria confessou, em raras entrevistas, que sua vida havia ficado congelada no tempo, como se uma parte dela tivesse parado em 1991, presa para sempre à imagem de Fred e ao peso de ser sua confidente e herdeira. Mary viveu um dilema difícil de carregar. Ao mesmo tempo em que era grata pela confiança que Fred depositara nela e pelo privilégio de ter vivido ao seu lado momentos tão íntimos, também se sentia aprisionada pela impossibilidade de construir algo novo sem ser comparada ou lembrada do passado. Era como se cada gesto, cada escolha, cada pessoa que entrasse em sua vida fosse, de alguma forma, filtrada pela lente daquilo que ela já havia vivido. Esse fardo a acompanhava mesmo em sua rotina mais simples. Embora não fosse uma figura pública no sentido estrito, sua conexão eterna com Freddie Mercury fazia dela alvo constante de curiosidade. Jornalistas, fãs e até curiosos buscavam notícias. Queriam saber como ela estava, o que fazia, com quem se relacionava. A resposta de Mary quase sempre era o silêncio. Ela evitava festas, recusava convites para eventos,
Raramente aceitava dar entrevistas e se escondia atrás de muros altos e portões fechados em Garden Lodge. O anonimato, no entanto, não era um abrigo totalmente confortável. Sim, por um lado, a mantinha longe da invasão da imprensa, por outro, acentuava a solidão e os momentos de melancolia. Houve períodos em que Mary se fechou quase por completo, limitando seus contatos apenas à família e a amigos íntimos. Sentia-se sobrecarregada não apenas pela herança material, mas por uma herança emocional invisível, uma espécie de compromisso silencioso com a memória de Fred que a impedia de viver de forma leve e espontânea. Muitas vezes, acreditou não merecer tudo o que havia recebido, como se fosse apenas uma guardiã temporária de um legado que pertencia ao mundo inteiro. Essa culpa, misturada à dificuldade de seguir em frente, alimentava crises emocionais que a faziam se recolher ainda mais. Mesmo assim, Mary encontrou em seus filhos a motivação para continuar. Foi através da maternidade que ela conseguiu experimentar uma forma de amor nova, distinta da que viveu com Fred, mas igualmente transformadora. Criá-los em meio ao peso do sobrenome Mercury foi um desafio, mas ela sempre procurou blindá-los da exposição, oferecendo-lhes uma vida discreta e o mais normal possível. Sua intenção era que eles não carregassem os fantasmas que ela própria carregava, que pudessem viver suas próprias histórias sem serem constantemente comparados ou lembrados da ligação da mãe com um ícone global. O curioso é que, justamente por se manter afastada da mídia, Mary se tornava ainda mais enigmática e atraente aos olhos do público. Cada vez que aceitava falar, ainda que brevemente, suas palavras tinham impacto imediato. Não eram discursos longos nem revelações planejadas, mas confissões sinceras, cheias de sentimento, que deixavam transparecer o peso de sua vida e a profundidade de suas emoções. Ao dizer, por exemplo, que ainda sentia Fred presente em cada canto de Garden Lodge, tocava milhões de fãs que viam nela um reflexo da própria saudade. Quando afirmava que havia momentos em que gostaria de desaparecer para não ser constantemente lembrada de quem havia amado, mostrava uma vulnerabilidade rara que chocava e emocionava ao mesmo tempo. Mary Austin, ao longo dos anos, construiu uma imagem paradoxal. De um lado, era a mulher discreta, quase invisível, que fugia dos holofotes. De outro, era a guardiã do maior segredo da vida de Freddie Mercury, a pessoa que carregava consigo histórias que ninguém mais poderia contar. Essa dualidade fazia dela uma figura de fascínio permanente. Não se tratava apenas da fortuna herdada, mas da aura de mistério que a cercava, da ideia de que ela sabia mais sobre o homem por trás da lenda do que qualquer outra pessoa. E isso, inevitavelmente, a mantinha presa ao passado, por mais que tentasse seguir em frente.